Olá, pessoal do nono ano, alunos empolgados, determinados. Como estão vocês, pessoal? Estão bem? Eu espero que sim. Eu estou ótima e animada agora para mais uma vez revisarmos este assunto, poema, o gênero textual poema, novo gênero que estamos estudando, vendo suas principais características, fazendo leituras de bastantes poesias, que é maravilhoso. E hoje, neste momento, nós iremos relembrar estes assuntos que têm sido abordados, pesquisados, estudados, para melhorar a compreensão e entendimento de vocês e a capacitação para os desafios posteriores, ok? Então vamos lá? Conceitos de poema. O que é um poema? Poema é um gênero textual, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então, nós já sabemos o que é um gênero textual, né? Os textos que exercem uma função, né, socialmente específica e que se adequa também ao uso que se faz dele. No caso aqui, o poema. O poema ele se adequa ao uso que é feito dele. Geralmente, a finalidade, como nós podemos ver, é expressar sentimento, emoção, pensamento. Então, nós podemos dizer que é uma estrutura textual que tem uma função, que tem um objetivo, que é este que nós acabamos de falar. Expressar sentimento, expressar emoção, enfim, certo? Nós trouxemos aqui um pequeno poema de Lídia Vasconcelos, que diz assim: eu não ensino poesia para que meus alunos se tornem poetas. Eu ensino poesia para que eles vejam a vida pelo melhor ângulo que existe. Olha que maravilha! O poema de Lídia Vasconcelos. Então, o poema ele traz essa possibilidade de você melhor refletir acerca de acontecimentos, acerca de sentimentos, acerca de conhecimentos diversos, mas é um gênero textual que difere dos demais por trazer essa peculiaridade de ser escrito em versos e estrofes. Nós veremos adiante o conceito desses elementos, ok? Temos aqui o conceito de versos. Na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia que juntas formam a estrofe. Então, quando nós lemos um poema, nós observamos que ele está dividido em estrofes, que são conjuntos de versos, mas que há também esta separação em cada linha, o que é classificado ou classificada como versos. Então, nós podemos dizer que o verso é um elemento que define a poesia, em oposição à prosa, é claro. Por quê? Porque os versos, eles podem dar ritmo, ele pode trazer melodia e métrica a uma poesia. E claro que a classificação desses versos vai acontecer de acordo com o número de sílabas métricas, que nós iremos estudar mais à frente, tá bom? Observemos este exemplo neste trecho desse poema de Gonçalves Dias, que diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observe que aqui nós temos uma estrofe, ou seja, um conjunto de versos, e nós podemos ver separadinhos aqui cada verso. Minha terra tem palmeiras, primeiro verso, onde canta o sabiá. Segundo verso, as aves que aqui gorjeiam, terceiro verso, não gorjeiam como lá. Certo? Então é um assunto de fácil compreensão, né, galera? Qualquer dúvida, nós podemos rever esse vídeo quantas vezes quisermos e podemos também, claro, conversar nas aulas ao vivo, ok? Mas eu creio que está claro. Mas vamos à frente. Tipos de versos. Então, aprendemos que os versos são representados por cada linha que compõe uma estrofe, não é verdade? Mas existem tipos de versos, como nós falamos,
que os versos eles são classificados de acordo com o número de sílabas métricas ou de acordo também com a questão de rimas, enfim, que nós iremos ver agora. Nós temos basicamente 3 tipos de versos. Nós temos os versos regulares, os versos brancos e os versos livres. O que são versos regulares? Olha o conceito. Versos regulares são aqueles que obedecem a regras clássicas estabelecidas pela métrica, determinando a posição das sílabas acentuadas em cada tipo de verso. Então, o que nós podemos entender como versos regulares? São aqueles versos que vão obedecer uma regra da literatura clássica, que não podem sair daquela determinação. São versos que devem seguir toda uma metrificação, entendeu? E os versos brancos? Os versos brancos, nós temos como conceito o seguinte: quando os versos obedecem às regras métricas de versificação ou acentuação, mas não representam rimas. Então, é o que nós chamamos de versos brancos. São aqueles versos que também obedecem algumas regras métricas da literatura clássica, mas não têm preocupação com rimas, ok? Os versos livres são aqueles versos que não possuem métrica, não se baseiam em critérios predefinidos, mas em decisões que o poeta toma intuitivamente ou em normas por ele criadas. Então, os versos livres já são aqueles versos criados pelo poeta sem aquela preocupação com regras de métrica, de rimas, de acentuação silábica. O poeta ele já escreve a sua poesia com toda a sua liberdade de fazê-la sem se preocupar em seguir regras predefinidas, ok? Vamos à frente? Nós trouxemos aqui alguns exemplos de versos regulares, de versos brancos e de versos livres. Observem. Como verso regular, nós trouxemos um trecho desse poema de Vinícius de Moraes, Amor é fogo que arde sem se ver. Lindamente, nós já vimos este poema, já estudamos, não é verdade? Observem. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, de acordo com o conceito de verbo regular, a gente pode observar que cada verso ele segue essa preocupação com a métrica, não é? As sílabas poéticas, elas seguem uma norma, são todas iguais. Se nós formos fazer a contagem, observaremos que a contagem vai ser igual, né? São versos de 10 sílabas poéticas, então ele segue aquela regra da literatura clássica, tá bom? Nós temos os versos brancos, já aprendemos que são versos que não se preocupam com rima. Olha só, trouxemos esse trechinho aqui também de um poema de Mário Quintana, que diz: antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Observem que não há rima nesse poema, não é verdade? Observe que os versos não têm essa preocupação final de rimar palavra com palavra. Então, aqui nós temos exemplo de poema com versos brancos, tá bom? Trouxemos aqui um trecho desse poema de Oswald de Andrade, Erro de Português, que é um exemplo de poema livre, um exemplo de versos livres. Os versos, cada linha aqui, ó, nós já aprendemos, muito fácil. Cada linha que compõe uma estrofe, nós chamamos de versos, é o que nós estamos estudando. E os versos livres são versos que não se preocupam em seguir a metrificação, ou seja, eles não se preocupam em trazer todos os versos com a mesma quantidade de sílaba poética. Observem, quando o português chegou, o primeiro verso, observe que aqui nós temos 7 sílabas poéticas. Olha o outro, segundo verso. Debaixo de uma bruta chuva. Aqui já está indicando que nós temos quantas sílabas? 8, diferente da anterior. Vestiu índio. Aqui nós temos apenas 3 sílabas poéticas.
Que pena, fosse uma manhã de sol, aqui nós já temos 10. O índio tinha despido e aqui nós já temos quanto? 6 sílabas poéticas. Então, os versos livres não vai se preocupar em trazer a mesma quantidade de sílaba poética, tá certo? Como o verso regular, ok? Vamos à frente. Estrofes, mas o que é uma estrofe? Estrofe é um conjunto de versos que forma um poema. Nós já aprendemos, nós já ouvimos. Então, a estrofe vai ser aquela seção, vamos dizer assim, de versos, não é? Que vai compor um poema. E cada seção ela é composta de agrupamentos de versos, e esses versos podem ser rimados ou não, com unidade de sentido, de ritmo. Nós trouxemos aqui este exemplo, um poema de Lídia Vasconcelos também, A Vida Sem Amor. Olha só, é barco sem leme, é brisa que geme, anunciando o mau tempo. É rosa murcha despetalada, é folha seca à beira da estrada, bailando sem vida com o vento. Olha que legal, aqui a gente já percebe, né, a presença de algumas rimas, mas o destaque aqui é para estrofes. Quantas estrofes nós temos neste poema? 2 estrofes. Observem aqui a primeira estrofe, separadinho, e aqui nós temos a segunda estrofe, que é como nós falamos. É cada uma dessas seções formadas por agrupamentos de versos, tá bom? Então, conjunto de versos vai formar o quê? Uma estrofe, certo? Vamos ver exemplos. Nós temos tipos de estrofes. Nós temos poemas que são classificados, claro, de acordo com a quantidade de versos em cada estrofe. Então, um poema que é composto de 2 versos em cada estrofe, ou melhor, um poema que as estrofes são formadas por 2 versos, esse poema é chamado de dístico. Nós temos o terceto, que são estrofes formadas por 3 versos. Nós temos quarteto, que são estrofes formadas por 4 versos. Quintilha, estrofes com 5 versos. Sextilha, estrofes com 6 versos. Setilha, estrofes com 7 versos. Oitava, estrofes com 8 versos. Temos nonas, que são estrofes formadas por 9 versos. Temos décimas, que são estrofes formadas com 10 versos. E temos irregulares, né, que são estrofes formadas por mais de 10 versos, ok? Então, aqui são os tipos de estrofes. Estrofes classificadas de acordo com o número de versos, tá bom? Temos aqui este poema, na verdade, uma trova popular. Trouxemos só pra gente enfatizar a questão dos versos e a questão das estrofes. Vamos ler? Diz assim: amar e não ter ciúmes, isso não é querer bem. Quem não zela o bem que ama, muito pouco amor lhe tem. O anel que tu me deste era de vidro e quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e acabou. Com certeza, alguns de vocês já ouviram essa trova popular. Eu muito ouvi em minha infância e acredito que a maioria de vocês também já ouviram. Quem não havia ouvido, pode ouvir agora, pode conhecer agora essa trova popular. Mas, voltando aqui para a questão, é uma trova popular, que nós podemos identificar os versos. Quantos versos nós temos aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Quantas estrofes nós temos aqui? Olha só. 1, 2. 2 estrofes, tá bom? Outro poema de Olavo Bilac, nós temos aqui, podemos ler à vontade, é muito bom ler poesias, é muito bom ler poemas, e melhor ainda quando a gente compreende esses elementos que compõem esse gênero textual poema, tá certo? Vamos ler? A um poeta, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas
que na forma se desfaça o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como o tempo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, o natural objeto agrade, se lembrar dos andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Olha que legal! Podemos aqui identificar versos, não é? Podemos identificar as estrofes. Já de cara percebemos que é um poema composto por 4 estrofes. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. E nós temos aqui quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrando que esse poema aqui ele é classificado como soneto. O que é um soneto, professora? O soneto é um tipo de poema de forma fixa, de estrutura fixa, que não muda. Os sonetos, geralmente, eles trazem essa estrutura de serem formados por 2 estrofes, cada uma contendo 4 versos, com mais 2 estrofes, cada uma contendo 3 versos, ok? Então, esse tipo de poema é classificado como soneto, certo? Rimas, relembrando rimas, que são rimas, é mais um elemento presente no poema, é mais um elemento que faz parte do gênero textual do poema, que é o que? A semelhança de sons que nós costumamos identificar nas poesias. Lendo aqui diz, os versos de um poema podem apresentar uma semelhança de sons, conhecida como rima. Trouxemos aqui esse exemplo, esse poema de José Conto, que diz assim, observe. Como é livre a poesia, abraça a melancolia, festeja com alegria, descreve o dia a dia com muita cortesia. É o povo e burguesia, também teimosia, escrita em ardosia, sempre livre a poesia. Observem aqui o finalzinho de cada verso, trazendo o mesmo som. Olha só, poesia, melancolia, alegria, dia a dia, cortesia, burguesia, teimosia, ardosia, poesia. Então, rima é justamente isso, gente. Essa semelhança de sons aqui ao final da poesia, lembrando que a rima ela acontece ao final, mas ela acontece também no meio do verso, tá bom? Às vezes no início de cada verso, certo? Vamos ver mais adiante que nós temos tipos de rimas. As rimas elas são classificadas em alternadas, que são rimas alternadas. Rimas alternadas ou cruzadas combinam-se alternadamente, seguindo o esquema AB-AB. Vamos entender melhor observando este exemplo aqui, esse trecho do poema de Cecília Meirelles, que diz: o meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Por que traz esse aspecto AB-AB? Porque observe que essa rima se alterna. Olha aqui, ó. Nós temos essa rima aqui no final desse verso com a palavra tem, que vai rimar com o terceiro verso, o final do terceiro verso com a palavra nem. Então nós temos o A aqui, o outro A já vai aparecer aqui porque vai estar rimando com o terceiro verso. Olha aqui o segundo verso. Temos ao final a palavra nenhuma, nós colocamos B, que vai rimar com o quarto verso. O final do quarto verso, a palavra espuma. Olha só, nenhuma espuma. Observe que nós destacamos as cores aqui, o azul com azul, A com A, para a gente compreender melhor, tá bom? Então, rimas alternadas é quando elas se alternam na estrofe, quando elas se alternam, os versos... O primeiro verso, melhor dizendo, não rima com o segundo e sim com o terceiro. O segundo, que deveria rimar com o terceiro, não, vai rimar com o quarto e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos exemplo de rimas alternadas. Aqui na frente nós temos exemplo de rimas emparelhadas ou paralelas, que já dá aquela ideia de estar lado a lado, não é verdade?
É por isso que o esquema é AABB. Observem aqui, ó. Nós temos aqui um trecho de um poema de Ferreira Goulart que diz assim: vagueio campos noturnos, muros roturnos, paredes de solidão, sufoca minha canção. Observa a diferença aqui? Aqui, a rima do primeiro verso já está rimando com o finalzinho do segundo verso. É por isso que ficou aqui, ó, A, porque o primeiro verso rima com o segundo. O terceiro verso rima com o quarto. Por isso nós colocamos B, ok? Então, essas são as rimas emparelhadas, que ficam lado a lado. Primeiro verso com o segundo, o terceiro com o quarto e assim sucessivamente, certo? Temos também as rimas interpoladas, ou opostas, ou intercaladas, que são rimas que vão seguir o esquema ABBA. Como o nome diz, elas são rimas opostas. Vamos ver aqui esse trecho do poema de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Observem aqui, olha, essa rima atento do primeiro verso já vai rimar com o quarto verso, olha, atento com pensamento. Enquanto isso, nós temos aqui ao meio a rima, finalzinho da palavra tanto, rimando com encanto. Então, elas são opostas porque, olha, uma em cima, outra lá embaixo, enquanto nós temos duas aqui ao meio, tá bom? Então, aqui nós temos tipos de rimas, amados. Vamos ver à frente que nós temos linguagem conotativa. Linguagem conotativa, que nós também já vimos, é mais um elemento comumente utilizado no gênero textual poema. Geralmente, os poetas fazem uso desse elemento, de usar a linguagem conotativa, que é o quê? É o uso de palavras ou expressões em sentido figurado, não literal. Ou seja, é quando uma palavra ela tem o seu sentido modificado, o seu sentido é alterado e o poeta faz isso com alguma intenção, tá certo? Vamos ver esse exemplo aqui para ficar melhor, para vocês entenderem. Olha só, Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que. O destaque aqui para essa palavra quebra um galho para mim. Nós já sabemos no nosso dia a dia o que é um galho, não é verdade? É uma parte de uma árvore, mas aqui, neste contexto, esse rapazinho, quando ele pede para Isaías quebrar um galho para ele não está usando a palavra galho no sentido literal, no sentido de ser uma parte de uma árvore, mas no sentido conotativo, no sentido simbólico, entendeu? Quebra um galho para mim. Ou seja, você pode fazer algo para mim, vocês entendem? Então, a palavra galho aqui, ela está no sentido alterado, tá bom? O significado dela está alterado, não no sentido literal de quebrar uma árvore, mas no sentido de você poder fazer um favor para mim, tá bom? Então, linguagem conotativa é isso, gente, uma linguagem simbólica. É quando a palavra literal, ela tem o seu sentido alterado para algum fim, tá bom? E nós que estamos estudando figuras de linguagem já temos compreendido bem isso, não é verdade? Vamos adiante. Trouxemos aqui também este poema para a gente só ir relembrando esses elementos que são comuns no poema, no gênero textual poema. Temos aqui este poema de Vinícius de Moraes, que é belíssimo, que diz: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olha que legal. Então é um poema de Vinícius de Moraes. A gente observa que é uma contradição, não é verdade? Ele retrata o amor trazendo esse aspecto contraditório. A gente vê aqui bastante a presença da antítese, né, que é uma figura de linguagem que realmente traz essa oposição entre ideias, mas
que nos remete à ideia do amor, que realmente traz toda essa contradição, mas que ao final é maravilhoso e necessário para a vida de todas as pessoas, ok? Aqui nós podemos ver que é um poema composto de quantas estrofes? 1, 2, 3, 4, temos 4 estrofes, temos quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a gente vê que segue o formato de um soneto também, temos aqui 2 estrofes, cada uma contendo 4 versos, e ao final temos mais 2 estrofes, cada uma contendo 3 versos. Aqui nós temos também um soneto, como falamos, que é um tipo de poema com uma estrutura fixa, que não muda. O soneto ele sempre vai trazer esse tipo de estrutura, tá bom? Temos aqui mais um poema de Rubem Alves, que diz: a alma é uma borboleta. Há um instante em que uma voz nos diz que chegou o momento de uma grande metamorfose, certo? A alma é uma borboleta. Aqui nós temos o elemento da linguagem figurada que nós retratamos, quando ele faz essa comparação, a alma é uma borboleta, entende? Aqui é uma comparação subentendida, é uma metáfora, a gente vê que é uma linguagem simbólica, é uma linguagem comparativa, é um elemento conotativo que nós retratamos anteriormente. Nós voltando aqui só para relembrar que este soneto aqui de Vinícius de Moraes também traz essa comparação, é muito presente, não é? Amor é fogo que arde sem se ver. Então aqui a gente vê ele comparando o amor a um fogo, ou seja, temos essa alteração no sentido da palavra real, temos a presença da conotação, temos a presença da antítese, como nós já falamos, a contradição, e temos também a questão da rima, não é? É um texto bem rimado, pode observar, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, como a própria temática que ele retrata do amor, trazendo esse aspecto de contradição, a gente pode ver que o tipo de rima já é uma rima oposta, não é verdade? Nós temos aqui a palavra ver, que vai rimar com a palavra doer lá ao final. Então, nós temos aqui as rimas que nós chamamos de opostas ou intercaladas, não é? Porque aqui a gente vê que o segundo verso vai rimar com o terceiro. Olha, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, tá bom? Então, temos aqui um soneto, é uma forma clássica, com certeza ela segue todas aquelas regras de metrificação, de contagem, de quantidade de versos poéticos, questão da rima, como já falamos, segue tudo direitinho, certo? Aqui nós já vimos também a questão da comparação da linguagem figurada, da linguagem conotativa. E vamos ver o que nós temos pela frente. Nós temos a diferença entre poema e poesia. Por quê? Porque é comum as pessoas fazerem essa confusão, ou até mesmo esse equívoco, né? Esse engano. Às vezes as pessoas falam que poema e poesia é a mesma coisa, mas não. Vamos ver aqui. Poema é um gênero textual, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento, como nós já vimos. Mas a poesia, ela é uma forma de expressão marcada pela subjetividade, que tem como objetivo revelar pensamentos, sentimentos e estado de espírito. Ela retrata algo pela ótica da imaginação do poeta e do leitor. Então, o poema, ele é a estrutura textual. A poesia é a manifestação artística do poeta. Lembrando que a poesia ela não está restrita apenas ao poema, a um texto escrito. A poesia nós podemos encontrá-la em outras manifestações artísticas, como por exemplo a pintura, nós podemos encontrar poesia na música, nós podemos encontrar poesia na escultura, nós podemos encontrar poesia na natureza, nós podemos encontrar poesia em muitos aspectos legais. Então, o poema é a estrutura textual e a poesia é aquilo que está inserido no poema, é a mensagem, é o sentimento, é a emoção que o poema está retratando, tá bom? Vamos ver. A poesia é qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e bela. Então, a poesia, qualquer manifestação artística,
Eu trouxe inclusive aqui essa pintura, né, que nós temos inclusive no livro, já falamos sobre ela, já discutimos. Uma pintura muito bonita, um casal romântico, né? E nós podemos ter poesia aqui nesta pintura, sim. Aqui nós podemos ver o sentimentalismo, a questão do amor, do carinho, a questão da beleza, das cores, a questão de todo esse equilíbrio aqui entre a pintura, tudo para trazer essa compreensão, né, do amor entre um casal. Enfim, então nós podemos retirar a poesia aqui dessa pintura. Poderíamos falar de muitas coisas aqui envolvidas, não é verdade? Então qualquer forma de arte que vai trazer essa questão do belo, essa questão do estético, envolvido com sentimentos, com emoção, que é a poesia, tá bom? Temos mais? Temos, olha só que imagem maravilhosa, nós temos aqui essa imagem tão linda, não é? A gente observa aqui uma moça com um bebezinho, provavelmente uma mãe com seu filhinho. O que nós temos de poético aqui? O amor, nós temos aqui o carinho, a segurança que o afeto promove, o bebezinho. Nós temos aqui a beleza dessas flores. Nós temos essa pintura maravilhosa que nos remete a esse aspecto poético, não é verdade? Ao mesmo tempo temos essa outra imagem aqui que já não traz mais esse aspecto de carinho, de amor, de segurança, mas olhando para a máscara aqui a gente já tem uma outra mensagem, né? Talvez de medo, olha só os olhos dessa senhora, de medo, de angústia, de preocupação. Então tudo é retratado pelo um poeta, vamos dizer assim, no caso da pintura, tá bom? Vamos ver o que nós temos adiante. Nós temos outras imagens. Temos uma moça aqui pensativa, aqui já é um quadro que já traz uma mensagem de tristeza, né? De solidão, de preocupação, quem sabe de paixão, de medo, não é? Então nós podemos tirar sentimento daqui desse quadro? Podemos tirar poesia? Podemos. Olha esse outro aqui. Nós temos aqui um senhor que provavelmente estava nesse banco. Temos aqui essas imagens, um aspecto todo de tristeza, de escuridão, de noite, de trevas, de solidão também, não é verdade? Mas que traz esse aspecto poético também, queridos, ok? Então aqui só para a gente compreender melhor que a poesia nós podemos encontrá-la de maneira diversa, tá bom? Vamos ver o que temos à frente. Temos aqui mais este poema que diz assim: o amor é uma metáfora, mas também é uma metamorfose. Ele pode se transformar, ok? Temos uma imagem, temos esse texto e temos essa reflexão maravilhosa. Vamos ver se temos alguma coisa. Temos aqui este poema que nós vamos deixar aqui para vocês, que diz: lê o poema e informe quantidade de versos, tipos de rimas quanto às estrofes, número de estrofes, presença ou não de linguagem conotativa. Eu peço que vocês leiam este poema e peço que vocês identifiquem estes elementos no caderno de vocês. E na próxima aula nós iremos discutir a respeito do poema, ver o que vocês conseguiram identificar, se houve alguma dúvida, para a gente revisar o assunto, tá ok? Façam, por favor. Se não entenderam, revejam o vídeo novamente, tá bom? E vamos à frente. Vamos ver o que temos aqui. Nós temos este poema de Carlos Drummond de Andrade, que nós deixamos aqui para vocês refletirem, que diz assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Tá certo?
Então, boas aulas para vocês. Reflitam aqui nessa mensagem. O famoso Carlos Drummond de Andrade. Observe esse poema lindo, lindo, a imagem maravilhosa e a mensagem. Reflitam nela, tá certo? Muito obrigada, até a próxima. Tchauzinho, gente.